E o dog foi recebendo um mau condicionamento. E a pessoa pensando que estava trazendo ali uma boa educação. Se é que a pessoa tem discernimento de boa educação que deve ser transmitido ao animal. Agora, tem pessoas que transmitem uma educação, mas é uma má educação. As faculdades de hoje, as universidades, nós vemos aí, só abrindo um parênteses aqui, né, militância, onde as pessoas estão indo na escola e não aprendem o que deve ser aprendido. Aprende aquilo que não deveria ser. E chamam de educação um mau manejo, até sobre crianças. Enfim, imagine com dog. Então a pessoa tem um animal, não se preocupa em conhecer a mente do dog, e adestrar o animal é como ter um filho e não se preocupar em educar o filho, ensinar boas maneiras ao filho. Existe uma maneira de você educar um filho, uma criança, e também existe uma maneira de educar um dog, para que não traga problema para a sociedade. E o dog é muito mais fácil, porque o dog não tem livre-arbítrio. Se você condicionar ele, aquele padrão é aquele padrão e ponto. Acabou. Ele não vai mudar o padrão dele, somente de uma hora para outra, como pode geralmente acontecer com o ser humano. Ainda que há aspectos que podem ser discernidos, quem sabe por um psicólogo. Mas interessante que só discerne depois do mal, do leite derramado. Eu vejo algumas matérias falando de pessoas com certos tipos de comportamento, mas que elas discernem só depois que o mal é feito. Eu nunca vi um trabalho que discernisse uma pessoa perigosa e pudesse evitar o mal em si. Mas você pode fazer um trabalho na infância, na mente da criança, para que ela possa, entre aspas, ser um bom cidadão, ter uma boa educação, principalmente com as pessoas, com a sociedade, com a família e etc. Da mesma maneira o animal. Existe uma maneira de você transmitir educação e o animal entender. E ele ter aquele bom comportamento. E você está ali, sempre com a sua liderança, sua dominância, com técnicas inteligentes de adestramento, e o dog não trazer problema algum, nem para ele próprio, nem para as pessoas, nem para si mesmo, como nós vemos aqui, o dog trazendo problema para a própria pessoa que cuida. Então o dog não vê essa pessoa como líder, o dog se vê como líder, e a própria pessoa que foi dando essa moral para o animal, com mau manejo, com falta de conhecimento do animal, da mente do animal, e trouxe essa tragédia. E não vemos informação na mídia correta. Nós não vemos aqui um adestrador falando sobre o assunto, trazendo um especialista da mente canina, que não é o veterinário, a não ser que o veterinário seja um adestrador. O veterinário ele cuida da parte fisiológica do animal. A parte da mente do animal é o adestrador. Alguém que adestra dog, já adestrou, esteja adestrando, tenha prática em levar os animais à obediência. Então, as pessoas falam que gostam de dog e etc., como se isso fosse suficiente para o dog ser adestrado, ter um bom comportamento. O gostar do animal, isso não vai fazer o animal ter um bom comportamento. Falar que ama, pensar que ama, ou quem sabe até amar o animal, não vai fazer o dog ter um bom comportamento. Porque para mim, amar de verdade é você adestrar o animal. Você amar um filho de verdade é você educar, dar as melhores condições para aquela criança vencer no futuro, tanto material como psicológica. E o animal, para ele vencer no futuro de adversidades como essa, e a própria pessoa, ele precisa receber uma educação, um adestramento, uma doutrinação inteligente, onde o dog vem entender como deve ser o seu comportamento consigo mesmo, você o dono ou a dona, e com as pessoas ao redor. Tanto de contenção, dele ter um bom comportamento, ele ficar na dele, como também de uma reação, dele precisar fazer a defesa de si mesmo, ou da sua família, ou da casa. E ele tem discernimento quando deve ou não fazer o combate, e quando ele não deve fazer o combate. E tudo isso é possível através do adestramento, com técnicas inteligentes de dominância e liderança.